Se você viu o vídeo anterior, então você sabe que se tornar empreendedor é o primeiro passo para um dia alcançar o status de investidor. A questão é que nesse momento, com o empreendedorismo muito pop, estando muito pop, muito falado no Brasil, a gente tem muitas pessoas trabalhando para fazer parecer algo muito fácil, muito simples ser empreendedor. E até não deixando claro qual é a diferença de um empreendedor para um empresário. Então, esse vídeo de hoje é para deixar claro quais são as diferenças, mais uma vez, e mostrar que não é tão fácil quanto parece e o que você precisa fazer para diminuir os riscos e tornar isso uma jornada mais prazerosa e mais rápida de você atingir o status de empresário e seus objetivos. Primeiro grande desafio é vender. Depois, a gente tem que entender que vender nem sempre é lucrar. E também, lucrar não necessariamente é importante. E sempre teremos problemas com pessoas e, além disso, tem que avaliar a margem. Então, esses são 5 mitos, 5 desafios, 5 pontos que poucas pessoas falam quando estão falando de ser empresário, de ser um empreendedor. Vamos lá, vender. Vender é sempre o primeiro desafio, cara. Você precisa ter ali o mínimo do seu produto, como a gente falou, do seu serviço, e começar a vender ele. Óbvio que não é uma tarefa muito fácil, mas também não é a coisa mais difícil do mundo. Mas isso você tem que ficar claro, sempre tem que vender. Vender necessita de investimento de marketing, necessita de esforço. Mas o principal ponto em relação a vender é que vender não necessariamente significa lucrar. Você pode vender um produto que não necessariamente tem margem. Por exemplo, vender eletrônicos hoje em dia é algo muito fácil. Você consegue vender relativamente fácil uma certa escala, assim, uma certa facilidade, fazer em quantias grandes de valores. Vender 100 mil de eletrônicos não é nada. Precisa vender meia dúzia, 10 produtinhos da Apple para conseguir fazer 100 mil. Porém, a margem muitas vezes é muito apertada. Os custos da operação, impostos, é um grande problema. Então, vender volume de faturamento não significa que você está lucrando. Outro aspecto, lucro não necessariamente é importante. A gente vê várias empresas que não têm lucro. Amazon, Uber, Tesla são empresas que não dão lucro, mas são empresas gigantes. O ponto é que o objetivo delas não é ter lucro, é dominar o mercado. Então elas estão focadas em retroalimentar, alavancar o negócio, investimento. O negócio vai muito além do dinheiro no bolso. É óbvio que não necessariamente você está aqui para criar uma nova Tesla, uma nova unicórnio da tecnologia. Está aí para criar um negócio e viver uma vida melhor que a maioria das pessoas na mediocridade vivem. Mas isso você tem que entender que é importante porque muitas vezes você tem que abdicar de um lucro numa fase inicial do seu negócio em prol da alavancagem do seu negócio, para que o seu negócio pegue tração. Isso pode vir em formas de investimento para vender mais, por exemplo, para ganhar maior volume de receita, ou pode vir em forma de contratar funcionários mais caros, fazer um investimento no equipamento mais moderno para assim crescer a sua marca, fazer investimentos em branding que não dão retorno imediato, comem a sua margem de lucro, mas vão tornar a sua empresa mais sustentável no futuro. Então esse conceito é muito importante que muita gente não fala. Outro aspecto é que pessoas sempre vão ser um problema. Pessoas é algo muito complexo, né? A gente fala que na vida existem 3 tipos de problemas. Os problemas simples, que é, por exemplo, fazer um bolo. É um problema simples, você não nasce sabendo fazer um bolo, mas você precisa de uma receita e muito pouco conhecimento para acertar. Tem problemas complexos, como lançar um foguete. É algo que tu tem uma resposta, existe um cálculo para lançar um foguete, mas é extremamente complexo esse cálculo, precisa de muito conhecimento, muitas pessoas. O terceiro são problemas que não existem respostas. Um ótimo exemplo de problema complexo é criar um filho. Eu não tenho essa experiência particularmente, mas eu imagino que seja assim. Se você tem um filho, comenta aqui se eu tô certo. Que é a questão, cara, qual é o jeito certo, qual é a fórmula para criar um filho? Não existe. Você pode fazer tudo certo e dar errado. Ou você pode fazer tudo errado e ele sair um bom filho, por exemplo, se uma pessoa boa na vida, ter sucesso e fazer nada de mal para ninguém. E também o conceito de sucesso na criação de um filho também não é algo unilateral. E nos negócios é a mesma coisa. Boa parte do que envolve um negócio é complexo, não tem uma resposta clara. Em várias situações vão ser respostas diferentes. E uma das principais variáveis de um negócio que é complexo é pessoas. Não tem como tu saber. Uma pessoa pode parecer ótima hoje e amanhã ela enlouquecer e mudar completamente. Então são coisas que são muito variáveis. Você sempre vai ter problemas com pessoas. A gente montou esse escritório atual da V4 para 24 pessoas trabalhar
e a gente tinha capacidade de vender, a gente tinha capacidade administrativa, tinha capital para investir, mas a gente não conseguiu contratar, porque a variáveis pessoas era muito complexa para a gente conseguir contratar na velocidade que a gente conseguia vender. Então a gente teve que criar outras soluções, como é a nossa franquia, a nossa formação de consultores de marketing digital, para resolver o nosso problema complexo de pessoas. Eu não estou aqui para dar as respostas, até porque é um problema complexo, mas é para algo para ficar no seu roadmap, no seu radar, que você vai vir a ter problemas com pessoas e você precisa aprender o mínimo necessário para lidar com pessoas, sempre lutar para se desenvolver melhor nisso, buscar parceiros complementares nesse sentido. O quinto aspecto, que é um pouco a ver com o segundo aspecto que eu falei, é a margem. Você tem que sempre estar atento à margem dos seus produtos. Tem produtos que parecem que vendem muito, que parecem muito interessantes, que todo mundo quer, como, sei lá, um celular, mas muitas vezes esses produtos não têm margem. E isso é um lance que dificulta a graça do seu negócio. Você precisa vender muito para conseguir ter um resultado, né? Algum resultado, lucro líquido lá no final interessante. Ao mesmo tempo que tem negócios que tem muita escala, como o negócio de moda, por exemplo, varejo de moda, que não tem margem muitas vezes, o lucro líquido, sei lá, de uma Renner está girando na casa de 10%, que não é uma baita margem, também não é muito ruim, mas é um negócio que tem muita escala. Já tu tem negócios de prestação de serviço que tem margens gigantescas, com 30%, 40%, 50% de margem líquida muitas vezes. Então você tem que ficar atento a esse negócio. Qual negócio você vai entrar, qual produto você vai investir, tem uma margem que vale a pena o esforço? Sempre analisa a curva de esforço versus resultado. O esforço que eu preciso desprender para virar esse negócio compensa se eu analisar a margem que esse negócio tem? Esses são os 5 principais desafios que eu enfrentei, que eu não vejo claro no negócio, que eu venho enfrentando dia após dia nas minhas empreitadas aqui na V4 Company, que eu vejo pouca gente falar e eu quis compartilhar com você para você ter uma visão cada vez mais clara sobre o que pode acontecer na sua frente e não ser surpreendido por desafios que possam prejudicar o seu desempenho como negócio. Espero que essa série tenha ajudado para você começar a empreender, ter mais clareza, descobrir coisas novas e assim prosperar na sua vida, pois pessoas como eu estou fazendo com você hoje fizeram isso por mim. Flávio Augusto, por exemplo, foi um cara que eu consumi muito conteúdo, um cara que eu considero um mentor na minha vida, me ajudou muito com o conteúdo dele. Outros caras que falam, por exemplo, sobre questões políticas, questões administrativas, me ajudaram a ter clareza e hoje eu estou tentando ajudar a tentar pessoas que estejam numa fase inicial também terem um pouco mais de clareza. Se você gostou do estilo da V4, gosta do jeito que a gente se comunica, da nossa visão do mundo, das nossas ambições, você pode fazer parte do nosso negócio através da nossa franquia de investimento bem enxuto, bem reduzido, para você vir trabalhar com a gente, caso você esteja num nível para isso. E caso você queira começar a empreender, você pode optar pelo consultor independente da V4, uma formação muito barata, muito acessível para formar consultores de marketing digital, que é aquele pilar do produto. O nosso curso vai fazer você estar apto para prestar o serviço como a gente presta e apto a vender e até um pouco apto a administrar. Não muito, mas o mínimo necessário para você lidar aí com faturamentos de até 10 mil reais como um consultor independente com a idade que você tem aí hoje. Acho que é uma boa forma de você dar os primeiros passos caso você se identifique com o que a gente faz aqui na V4. Acesse o nosso site, acesse os links na descrição para saber um pouco mais disso e quem sabe a gente possa vir a se tornar sócio ou no mínimo parceiros. Se você achou interessante essa série Looking Ahead, deu uma clareada na sua visão de futuro, no planejamento da sua vida, comenta aqui com a gente, dá o like ou dislike, se inscreve no canal, compartilha com quem você puder compartilhar, comenta se você acha que a gente deve seguir fazendo conteúdo nesse estilo e a gente se vê em breve. Não sei se a gente segue com esse quadro, a gente vai voltar para o Endomarket, que era o nosso quadro antes aqui na terça-feira. Por enquanto é só, sou Daniel Lippert, fundador da V4 Company, o nosso negócio é vender o seu.